E Deus disse a Adão: eu quero lhe dar a vida eterna. Este é o meu plano. Mas não vou lhe dar a imortalidade até eu saber se poderei lhe confiar a vida que nunca termina. E para testar sua fidelidade, eu vou colocar uma árvore no jardim fora dos limites. Apenas uma árvore. Se você comer do fruto dela, você estará se separando da fonte da vida. E como resultado, você morrerá. E isto não é uma ameaça. Isto é apenas o resultado natural da rebelião. Espero que você seja responsável, mas você deve escolher. Não posso escolher por você. E aí, de acordo com o relato que você estava ouvindo no dia em que Deus falou ao par feliz sobre Lúcifer, lhes disse que não iria permitir que o anjo caído os tentasse pelo jardim. Ele só poderia tentá-los se eles se aproximassem da árvore proibida. Uma coisa justa. Adão e Eva conversaram a respeito e não conseguiam imaginar uma coisa tão terrível como a rebelião contra o Criador que eles amavam. Aí veio aquele dia fatal. Eva caminhava sozinha quando se aproximou daquela árvore. Caminhava sozinha, imaginando também por que Deus havia colocado aquela árvore fora dos limites. Ela não parecia perigosa. Era tão bonita quanto as outras árvores. A serpente estava sentada em um de seus galhos, comendo satisfeita um dos frutos. A serpente começou a conversar com Eva. E ela sabia que as serpentes não tinham o dom da fala, mesmo no jardim do Éden. Ela não sabia, embora devesse saber, que estava testemunhando o primeiro fenômeno mediúnico da história da Terra. E era uma sessão em plena luz do dia, com a serpente atuando como um médium para o anjo caído. Ele assistia enquanto a serpente convidava a mulher a comer, assegurando-lhe que não lhe faria mal algum. Afinal, a serpente também não estava comendo. Sem dúvida, você foi o único que desejou gritar para alertá-la. Os anjos assistiam, Deus assistia, mas ninguém deveria interferir. Você assistia horrorizado e sem fôlego ela estender a mão, pegar o fruto e comer. Aí, como não sentiu nada, ela estendeu o braço para o lindo fruto e o levou para seu marido. Você jamais esquecerá a expressão de choque e terror no rosto de Adão quando viu o que Eva tinha feito. Ele sabia que ela deveria morrer e não suportou a ideia de perdê-la. Nem parou para pensar que Deus poderia criar outra companheira para ele, uma tão bonita quanto ela. Ele apenas correu e, deliberadamente, sabendo as consequências do seu ato, determinou que se Eva tinha que morrer, ele morreria com ela. E o horror que a humanidade sentiu naquele momento criou a Era das Lágrimas. Bem, você não estava lá, eu não estava lá. Não houve cobertura da imprensa, não houve câmeras de televisão, nem entrevistas coletivas. Não é que a imprensa tenha sido afastada, não existia imprensa. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Primeiro, isto foi o que Deus disse a Adão. Este foi o alerta feito com muito amor e preocupação. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Na edição revista e corrigida diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto foi uma ameaça? Não. É uma ameaça, por acaso, se eu lhe disser que se você saltar da ponte Rio-Niterói, você morrerá? É claro que não. Deus só estava dizendo a Adão quais seriam as consequências da sua escolha errada. Mas a serpente contradisse abertamente o que Deus tinha dito. Ouçam, Gênesis 3, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A batalha agora estava aberta. O anjo caído havia chamado Deus de mentiroso. Com os seus súditos aparentando fazer o bem, ele faz esse mesmo desafio hoje a Deus. Milhões estão acreditando. Pensem sobre isto por um momento. Se a queda do homem não foi planejada ou programada pelo Criador, concluímos que ela não precisaria acontecer. Então vamos supor que a esposa de Adão, em lugar de travar um diálogo com a serpente, tivesse dado uma volta no local ao som da fala da serpente e batido o primeiro recorde mundial na corrida de volta para a companhia segura de seu marido.
Oh, se apenas a história de Gênesis pudesse ser reescrita. Que tal isto? Deus é todo-poderoso. Nada é difícil demais para ele. Aquela conversa entre Eva e a serpente só levou alguns segundos. A decisão de Adão levou fração de segundos. O tempo estava sob o controle do seu Criador. Por que ele não poderia apagar aquele breve segmento de tempo da história, fechando-o, como se não tivesse acontecido? O destino da raça humana deveria depender da decisão de uma única hora? Mas não. Um Deus de amor e de integridade jamais aceitaria tal manipulação de eventos. Ele jamais nos enganaria sobre coisas que haviam acontecido anteriormente. A trágica história da queda do homem não pode ser apagada, não pode ser reescrita. Aconteceu exatamente como o livro de Gênesis nos conta. A mulher viu a serpente falando e a ouviu. Ela acreditou, e o crer foi o inimigo. Você percebe o forte elo existente entre o engano e a morte? Frequentemente uma pessoa engana a outra por algum bom propósito, mas não o anjo caído. Ele engana muitos homens e mulheres com apenas uma coisa em mente: destruí-los totalmente. Quando lança o seu engano, está lançando a morte. Morte da qual não há recuperação, nem ressurreição. E você ficará surpreso em ver o pacote atraente que ele sempre usa. A despeito da interminável variação, a constante troca de rótulos e as ilusórias aparências dos presentes, a estratégia do anjo caído e seu exército invisível de anjos transformados em demônios continua a mesma usada no Jardim do Éden. Eles usam disfarces, eles usam os médiums, eles usam fenômenos psíquicos para chamar a atenção e nos tornar vulneráveis. Eles desafiam a integridade de Deus. Eles insinuam que Deus está escondendo o que é bom. Prometem que você nunca morrerá, não importa como você viva. Eles prometem que a rebelião deixará você num estágio igual ao de Deus. Estas são as características da filosofia do grande enganador. Lembre-se das palavras dele. Certamente não morrereis e sereis como Deus. Cuidado com eles, não importa onde os encontre. Não importa quão inteligentemente eles falem, eles deixam um alerta. Lúcifer esteve aqui. Sim, com a continuação desta série especial de programas, você ficará totalmente chocado quando vir o que está acontecendo. Esta geração, infelizmente, é uma presa fácil para qualquer coisa sensacional. Qualquer coisa sobrenatural. Qualquer pacote que venha repleto de milagres. A nossa geração simplesmente adora mágica. Ela é fascinada pelo desconhecido, pelo invisível, pelos poderes das pirâmides e pelas novidades. Milhões estão dizendo: divirta-nos, empolgue-nos, mostre-nos mágica, deixe-nos extasiados com o sobrenatural, excite nossa mente, mistifique-nos, enfeitice-nos, arrebate nossos sentidos, faça-nos flutuar, prometa-nos fama e fortuna e o céu também, e seguiremos você a qualquer lugar. A geração honrada com a presença pessoal de Jesus não era de modo algum como a geração de hoje. Estava constantemente exigindo: mostre-nos um sinal de que você é aquele que afirma ser. Ilumine o céu à meia-noite, suba ao pináculo do templo, mate com raios romanos, dê-nos um sinal. Mas Jesus jamais confundiu mágica com poder. Ele não veio para manipular as mentes, mas para transformá-las ao pedido dos pecadores. Ele não veio para tomar o trono, mas para ser crucificado. Não para ser um rei, mas um sacrifício. Ele disse àqueles que exigiam saber a sua identidade: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. João 8:28. Quando me levantarem, quando me crucificarem, quando escarnecerem, zombarem e rirem de mim, quando pregarem cravos em minhas mãos, quando me pendurarem entre o céu e a terra numa desprezível cruz romana, desafiem-me a descer dela se puderem. Quando me deixarem morrer sem sequer um gole d'água fresca, saberão quem eu sou. Sim, quando o penduraram naquela cruz, eles souberam. O ladrão na cruz ao lado dele sabia quem ele era.
O centurião romano sabia, os inimigos de Jesus também sabiam. O impiedoso Caifás e Pilatos. E muitos homens afastaram-se daquela cruz com a consciência torturada. Mãos sujas por terem se juntado à turba e crucificado o próprio Filho de Deus. Eu creio que àquela geração e a esta nossa foi dado um sinal. O sinal do Filho de Deus morrendo em seu lugar. Não existe um sinal maior. Você terá que decidir agora se deseja mágica ou perdão. Se você quer um mágico ou um salvador, não existe melhor momento que agora de tomar essa decisão, amigo. Agora vamos orar. Meu querido Pai, sentimos o maravilhoso poder da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agarramo-nos a essa cruz a partir deste primeiro programa da série. Aceitamos livremente o homem que lá morreu como nosso Salvador. Que ninguém encerre esta meia hora sem ter descoberto a disposição dele em nos aceitar quando pedirmos. Em seu precioso nome oramos. Amém.